Agora vamos falar sobre os comprovantes de despesa, começando pelos documentos fiscais. Então, o artigo 51, parágrafo 1º, estabelece que o documento fiscal, para fins de comprovação de despesa, deve indicar a data de emissão, o nome, o endereço do destinatário e o número do registro no CNPJ, a descrição precisa do objeto da despesa, quantidade, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação. Olha isso aqui, não sendo admitidas descrições genéricas. E os valores unitário e total de cada mercadoria ou serviço e o valor total da operação. E o parágrafo 4º estabelece que os documentos fiscais e recibos deverão ser apresentados em primeira via original, preenchidos com clareza e sem emendas, borrões, rasuras, acréscimos ou entrelinhas que possam comprometer a sua credibilidade, devendo o fornecedor ou prestador incluir o número do instrumento da parceria no documento. Há um campo ali de informações complementares que pode ser utilizado pelo fornecedor para inserir essas informações. Nós vimos anteriormente, no início do curso, que um boletim de jurisprudência, o 381 de 2021, que estabelece que a ausência de indicação do número do ajuste nas notas fiscais não é mera falha formal, mas constitui forte indício da ausência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas para a execução do objeto. Quando eles não colocam, o número da parceria na nota, isso pode fazer com que eles usem essa nota para outra parceria também. Então, por isso, é tão importante que o fornecedor coloque o número da parceria no comprovante de despesa. E o parágrafo 5º estabelece que os documentos de que trata o parágrafo 4º deste artigo deverão conter declaração do responsável, certificando que o material foi recebido ou que o serviço foi prestado. Já fizemos as observações com relação a esse parágrafo 5º. E o parágrafo 6º estabelece que quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no documento fiscal ou recibo, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa e demonstrada sua vinculação com o objeto do repasse. Então, pessoal, é o emitente, ou seja, o fornecedor, que deve fazer esse termo. Não podemos aceitar uma nota fiscal genérica do fornecedor com um termo elaborado pelo beneficiário. Aqui, o legislador está reforçando a necessidade de se comprovar o nexo de causalidade, que já vimos anteriormente, ao exigir o termo para melhor detalhar as despesas. O beneficiário, então, não poderá alegar que as despesas não couberam no documento. Ele deve solicitar ao fornecedor que elabore o termo, já que o ônus da prova também cabe a ele. E aí, eles sempre vão ter que fazer, então, essa prestação de contas detalhada, não podendo constar na nota fiscal despesas genéricas. Continuando agora os documentos fiscais com relação ao convênio. O artigo 63, parágrafo 3º, estabelece que o documento comprobatório da despesa deverá conter a expressão convênio, seguido do número do instrumento e declaração do responsável, certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado. E o parágrafo 4º estabelece que, nos casos em que o conveniente for entidade privada sem fins lucrativos, a prestação de contas será feita com os documentos comprobatórios originais. Então, hoje só se faz convênio com entidades sem fins lucrativos para a área da saúde, mas esse parágrafo, então, é específico, para essas situações. E o parágrafo 1º do artigo 63 estabelece que a nota fiscal para fins de comprovação da despesa do convênio deverá obedecer aos requisitos de validade e preenchimento exigidos
pela legislação tributária. E aqui eu trouxe o artigo 35, parágrafo 1º da IN, né, que estabelece que será dispensado o encaminhamento dos documentos originais e em primeira via, quando forem incluídos pelo beneficiário dos recursos em plataforma eletrônica com garantia de origem pelo seu signatário por certificação digital. Então, quando ocorrer a integração entre o CIGEF e o SGPE, né, a forma de inserção dos documentos, desde que validada, né, por certificação digital, será aceita em substituição aos documentos originais. E, continuando, a IN 33 do Tribunal tem mais um artigo, né, que fala especificamente sobre os documentos fiscais. É o artigo 36, que estabelece que o documento fiscal para fins de comprovação de despesa deverá indicar. Parágrafo 1º. A nota fiscal eletrônica poderá ser representada no processo de prestação de contas por meio do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, DANF, cuja autenticidade será verificada por meio de sua chave de acesso. Bom, continuando aqui, né, os documentos fiscais, aqui eu vou entrar um pouco na parte prática, porque a análise das notas ela é feita de forma individual por comprovante de despesa. E há uma integração, né, com o SAT, que é o Sistema de Administração Tributária, que verifica de forma automática 3 campos das notas fiscais estaduais. Quando o documento for municipal ou de outro estado, não há essa validação pelo sistema. Então, o analista poderá entrar em contato com o município ou estado respectivo para conferir a validade do documento. Para as notas fiscais estaduais, ao selecionar o documento fiscal para realizar a análise, o analista poderá verificar informações de 3 campos, né? Então, são eles: situação favorecido, validação da nota fiscal eletrônica e validação AIDF, que é a autorização de impressão de documento fiscal. Esses campos eles dão um alerta para o analista, que poderá, junto aos demais indícios, decidir se aceita ou não aquela nota fiscal como um comprovante de despesa. Vamos ver então esses campos. Bom, o campo situação favorecido é um campo então não editável, né, preenchido automaticamente pelo sistema, informando se a empresa que emitiu o documento fiscal está ativa ou não. E aí, aqui constam as 3 mensagens que vocês poderão visualizar. Então, empresa ativa na data do pagamento, então ele vai verificar a data, né, em que ocorreu o pagamento para ver se a empresa estava ativa. Empresa inativa na data do pagamento, então isso é uma situação irregular ou sem exigência de inscrição em Santa Catarina. Então, quando vier essa mensagem, se ela for uma nota municipal ou de um outro estado, aí a tendência é que esteja na segunda situação, né? Agora, se é uma nota estadual e deu essa mensagem, é porque ela está em situação irregular, ela está inativa. E também pode aparecer a mensagem verificação de empresa está indisponível no momento, significa que a integração não está em funcionamento nesse momento. E aí, no campo validação da nota fiscal eletrônica, também, né, ele é preenchido automaticamente pelo sistema, informando, nesse caso, se a nota fiscal eletrônica é válida ou não. Que mensagens que podem aparecer? A nota fiscal eletrônica informada está presente no banco de dados da CEF e não está cancelada, então essa é a melhor das mensagens, né? A segunda opção é nota fiscal eletrônica inválida. A nota fiscal eletrônica informada não está presente no banco de dados da CEF ou está cancelada, lembrando que isso é para notas estaduais, né? E a outra opção que vai existir em todas as 3 opções, né? É a verificação da nota fiscal eletrônica autorizada está indisponível no momento, que significa que a integração não está funcionando. E por fim, o campo validação AIDF,
que será preenchido automaticamente pelo sistema, informando se a nota fiscal possui autorização de impressão ou não. E as mensagens que podem aparecer são: a IDF informada possui impressão autorizada, então está ok. A IDF inválido, a IDF informada não possui impressão autorizada. E essa mensagem já é um analista, né? Já é um alerta para que o analista verifique a autenticidade dessa nota. E por fim, a verificação de documento com impressão autorizada está indisponível no momento, que significa que a integração não está funcionando. Para notas fiscais de outros estados ou notas municipais, vocês podem usar o código de verificação presente nas notas para avaliar a autenticidade do documento junto ao emissor. Vamos falar agora sobre o tipo de comprovante de despesa recibo. Então, o artigo 51, parágrafo 2º, estabelece: admite-se a apresentação de recibo apenas quando se tratar de prestação de serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal na forma da legislação tributária. E o convênio, estabelece a mesma regra no artigo 63, parágrafo 2º. Admite-se a apresentação de recibo apenas quando se tratar de prestação de serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal na forma da legislação tributária, o qual deverá conter, no mínimo, descrição precisa e específica dos serviços prestados, nome, endereço, número do documento de identidade e do CPF do emitente, valor pago de forma numérica e por extenso, e discriminação das deduções efetuadas, se for o caso. E com relação ao comprovante de despesa recibo, temos também a Instrução Normativa 33 de 2024, que aplica-se aí tanto a convênio, termo de fomento, termo de colaboração, onde o artigo 38 estabelece: admite-se, isso é uma novidade, da IN 33, admite-se a apresentação de recibo, inclusive os emitidos por plataforma eletrônica de aplicativos, essa parte que é recente, apenas quando se tratar de prestação de serviços por contribuinte que não esteja obrigado a emitir documento fiscal na forma da legislação tributária. E aí ali no parágrafo único ele estabelece o que deve conter um recibo, Então a descrição precisa e específica dos serviços prestados, o nome, endereço, CPF, CNPJ do emitente, valor pago, de forma numérica e por extenso, e discriminação das deduções efetuadas, se for o caso. Então a novidade aqui está ali em negrito, apresentação de recibo emitido por plataforma eletrônica de aplicativos. E um outro comprovante de despesa aqui são as folhas de pagamento, Aqui a Instrução Normativa 33 traz os requisitos aí para comprovar despesa com folha de pagamento no artigo 39. As folhas de pagamento devem conter o nome, o cargo, o número de matrícula e o CPF do empregado, o valor e a descrição de cada parcela da remuneração, os descontos, o valor líquido a pagar, o período de competência, a comprovação do depósito bancário em favor do credor e a assinatura dos responsáveis. O parágrafo 1º estabelece que quando os recursos concedidos se destinarem a pagamento de pessoal, o concedente deve exigir, no mínimo, a comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária, INSS, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. E o parágrafo 2º estabelece que quando a prestação de contas não contiver os comprovantes exigidos no parágrafo 1º, o concedente deverá exigir a apresentação e, caso não atendido, informar o fato aos órgãos federais de fiscalização. Bom, vamos falar agora de ressarcimento ao erário. Então, executado o objeto, se constatada irregularidade ou ausência de prestação de contas, pode nascer a obrigação de o beneficiário devolver recursos ao erário. Nesse caso, verificada a necessidade de devolução de valores, incidirão juros de mora e atualização monetária a fim de compensar o Estado pelos recursos repassados
sem que o beneficiário tenha cumprido sua parcela na parceria. Sobre ressarcimento ao erário, temos o artigo 44 do Decreto 1196, que estabelece que a OSC deverá ressarcir o erário quando comprovada uma das seguintes ocorrências. Inciso 1. As previstas no inciso 3 do caput do artigo 72 da Lei Federal 13.019, que são aqueles casos quando as prestações de contas são avaliadas irregulares, né? E quando que ela é considerada irregular? No caso de omissão do dever de prestar contas, descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico e desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Então, quando a prestação de contas é considerada irregular, a OSC deverá ressarcir o erário. Outras situações de caso de ressarcimento. Houver valor glosado na forma prevista no parágrafo único do artigo 49. Esse inciso vamos ver em detalhes no próximo item, no item 32, que será sobre glosa de valores. Inciso 3, quando houver dano decorrente da não aplicação financeira dos recursos na forma prevista no artigo 38 deste decreto. O decreto ele estabelece a obrigatoriedade da aplicação financeira. Se o beneficiário deixou o recurso parado na conta sem rendimento, ele terá que pagar esse valor do próprio bolso. E também deverá ressarcir o erário no caso de não cumprimento da contrapartida pactuada, se houver. Vamos ver agora os artigos que tratam sobre ressarcimento ao erário no decreto de convênios. O artigo 72 estabelece que o conveniente deverá restituir atualizado monetariamente desde a data do recebimento e acrescido de juros de mora desde a data do inadimplemento. Inciso 1. Os recursos transferidos quando não executado o objeto conveniado, não atingida sua finalidade ou não apresentada a prestação de contas. Então, aqui ele está falando os casos de devolução do valor total repassado. Já no inciso 2, ele menciona o recurso quando. Então, é só parte do recurso quando utilizado em desacordo com o previsto no convênio, apurado e constatado irregularidade ou não comprovada sua regular aplicação. Vamos falar agora sobre glosa de valores. E o decreto 1196 estabelece, no artigo 49, parágrafo único, os casos de glosa. Serão glosados os valores referentes a despesas não autorizadas no plano de trabalho. Já falamos sobre isso em alguns momentos do curso, Alterações elas devem ser solicitadas ao concedente antes da realização da despesa. Se não houve solicitação e aprovação da despesa, ela não estará disponível para prestar contas no sistema e deverá ser solicitada a devolução do valor respectivo ao erário. Inciso 2, outro caso de glosa, quando não apresentados os documentos essenciais à avaliação de sua regular aplicação. Bom, nesse caso, o beneficiário ele pode ter realizado uma despesa que está ali no plano de trabalho, portanto, foi aprovada, mas não apresenta um comprovante de despesa, como, por exemplo, uma nota fiscal válida, fotos da realização do evento para comprovar esses valores. Então, o valor não comprovado deve ser glosado. Outro item, outro caso de glosa, são os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente. Aqui a legislação permitiu uma certa subjetividade, visto que caberá ao analista verificar se a justificativa para o não atendimento das metas pode ser aceita. Então, vai depender aqui do caso concreto. Outro caso de glosa, os recursos utilizados em desacordo com as regras previstas nos artigos 36 a 41.
Conteúdo que também já vimos, né, anteriormente, são artigos que falam aí da movimentação dos recursos, das despesas, das vedações e da remuneração da equipe de trabalho. Então, recursos utilizados em desacordo a todo esse conteúdo também devem ser glosados. Recursos utilizados em desacordo com os princípios da legalidade, legitimidade ou moralidade, e também referentes a dano causado pela inobservância dos princípios da economicidade, eficiência e eficácia. Por exemplo, apresentar orçamentos de pessoas jurídicas cujos sócios têm relação de parentesco direta entre si ofende de uma só vez os princípios da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência, devendo ser glosado o valor referente à despesa. Bom, o decreto de convênios ele não tem um artigo específico de glosa, Todas as situações estão previstas no artigo 72, de que trata da restituição. Mas a restituição e a glosa elas têm a mesma consequência, que é a devolução dos recursos ao Estado.